Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Não sei. Só sei que foi assim. Mas rapaz... Povo de Sucupira. Olá, ouvintes! Hoje, dia 12 de junho de 2025, dia dos namorados, não é? Pois é, gente, 12 de junho, feliz dia dos namorados, aos enamorados, né? E também aqueles que ainda não encontraram a sua outra cara metade, o amor, né? A pessoa para namorar e tal, fica tranquilo que logo aparece, tá? É aquela história, né? O que é seu, tá guardado, fique tranquilo, vai esperar. Mas vamos lá. Vamos trazer hoje um conteúdo inédito, tá? E exclusivo que a gente captou ontem numa entrevista que eu fiz com o Dr. Pedro Neto, advogado da causa, né? Do Ilo Neto contra o Roberto Filho, que é um AIJE, e também atua na defesa do Ilo Neto numa causa promovida pela coligação de Roberto Filho contra o candidato que não se elegeu, o Ilo Neto, né? Interessante trazer para vocês essa visão dele, porque a visão de quem está mergulhado no processo esclarece alguns pontos bem interessantes. Agora, também nós colocamos o espaço aberto e à disposição dos outros advogados. Mas rapaz... Então, em 30 segundos a gente volta, tá? Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Bom, nós entrevistamos ontem com exclusividade o advogado Pedro Neto. Ele trouxe detalhes cruciais sobre as AIJES, ações de investigação judicial eleitoral, que nós já falamos aqui várias vezes, né? Tanto aquelas em que o Ilo Neto é autor contra o prefeito eleito Roberto Filho, quanto aquela em que o próprio Ilo Neto é réu. É um emaranhado jurídico e político que merece toda a nossa atenção, tá? Pedro Neto é o mesmo advogado, especializado em direito eleitoral, que atuou no afastamento e cassação do ex-prefeito Edinaldo Lavor. Tem lá um recurso ainda no TSE, que ainda não foi julgado, mas a sentença foi essa, cassação do ex-prefeito Edinaldo Lavor. E para desatar esse nó e trazer luz a essas questões, a gente vai contar de novo com a expertise de dois nomes que entendem bem desses bastidores e nos ajudam, obviamente, a explicar para vocês, né? Tudo muito bem explicado num bate-papo bem interessante. Vamos ouvir? Então senta aqui. Lá vem história. Bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. A gente vai para Iguatu, lá no Ceará. Sabe aquela história de que a eleição termina na urna? Bom, lá parece que não foi bem assim. A disputa continuou e forte nos tribunais. Nossa fonte principal aqui é uma entrevista, tá? Com o Pedro Neto, que é advogado de uma das coligações, a do Ilo Neto. Isso. E o que a gente quer fazer aqui é tentar destrinchar o que ele falou sobre essas ações na justiça, as AGIs, sabe? E também as investigações da polícia que ele mencionou. Exato. Entender as acusações, as defesas que ele apresenta e, claro, o que pode acontecer lá na cidade, né? Tudo baseado no que ele contou na entrevista. Perfeito. Então vamos começar pela primeira grande ação que ele detalha. É uma ação de investigação judicial eleitoral, a tal da AIJE. Essa foi movida pela coligação do Ilo Neto, que ele representa, contra o prefeito que foi eleito, o Roberto Filho. Certo. E olha, a acusação central que ele descreve é bem pesada. Alegam que a campanha que venceu teria se beneficiado ou até mesmo participado junto com uma organização criminosa. Nossa! Sim, pra, desequilibrar a eleição. Ele até cita exemplos que teriam acontecido, como dificultar a campanha do adversário em alguns bairros, sabe? Uhum. E também pagamentos que ele considera suspeitos para cabos eleitorais. Aí ele levanta a questão de caixa 2, né? Que seria o crime do artigo 350, falsidade ideológica eleitoral,
e também abuso de poder econômico. É uma acusação bem grave mesmo. E o advogado fez questão de dizer na entrevista que essa ação não veio do nada, por perseguição política. Ele diz que surgiu depois que uma operação da polícia trouxe fatos novos. Ah, então teve uma investigação policial antes. Pelo que ele diz, sim. E as provas que ele menciona na entrevista são relatórios dessa polícia, dados extraídos de celulares de DVRs que foram apreendidos e depoimentos. Ele destaca 2 recentes, de Rosa e Sayonara, que a acusação considera chave, e fala até de possíveis transferências por Pix. Entendi. E, nesse ponto, o advogado entrevistado, ele traz uma leitura que chama atenção, né? Ele sugere que esse caso pode ser diferente de outros envolvendo facções. Como assim? Pela visão dele, nesse caso, teriam sido os agentes políticos que foram atrás, que procuraram o grupo criminoso, não o contrário. E se isso for provado, agravaria muito a situação. Poderia até ligar com o crime de associação criminosa, o artigo 288. Caramba! Do outro lado, claro, ele menciona a defesa do prefeito eleito. Diz que eles negam tudo, qualquer conhecimento ou participação. O advogado até usa uma imagem tipo de lavar as mãos para criticar essa defesa. Entendi. Essa primeira AIGE, então, parece ser o centro das preocupações que ele levantou. Mas não é só isso, né? Tem outra AIGE na história. Sim, tem a segunda. Essa foi movida pela outra coligação, a do Roberto Filho, contra o Willo Neto. E o que essa segunda ação alega? Bom, segundo a perspectiva do advogado entrevistado, essa gira em torno de uma suposta tentativa de compra de voto. Tudo começou com uma pessoa que foi detida com material de campanha. Certo. Só que, na visão dele, essa acusação é mais frágil, sabe? Ele argumenta na entrevista que não teriam provas diretas ligando o Willo Neto ou a campanha dele a esse incidente específico. Ele até sugere que pode ter sido uma reação, uma contraofensiva processual. Faz sentido, dentro de uma disputa acirrada. E foi nessa segunda IJOD que teve aquele episódio dos áudios vazados, né? Que deveriam estar em segredo de justiça. Exatamente. Vazaram áudios do processo e o advogado comentou a reação do juiz, que foi bem firme, aplicou uma multa pesada, R$50 mil pelo vazamento. Nossa. Pois é. O advogado levanta a hipótese de ter sido talvez um descuido técnico na hora de divulgar alguma coisa, mas ele ressalta que o juiz mostrou muita seriedade com a questão do sigilo e da imparcialidade ali. Um ponto que achei importante na fala dele é a conexão entre essas ações eleitorais, as AIJOTs, e uma investigação criminal que corre em paralelo na Polícia Federal. Ele diz que as provas são compartilhadas, é isso mesmo? Precisamente, a leitura dele é essa. Funciona assim. Se a investigação criminal encontra, por exemplo, provas de dinheiro irregular, que poderiam ser o tal do Caixa 2, né, o crime do artigo 350. Essas provas podem ser usadas lá na AIGE, na Justiça Eleitoral, como indício de abuso de poder econômico. Uma esfera alimenta a outra, entende? Entendi. As coisas se conversam. E pensando nos desfechos, o que ele aponta como possibilidades? Olha, na visão que ele apresentou, se essa AIGE principal, a contra o prefeito eleito, for julgada procedente e a cassação for confirmada, mesmo depois de recursos lá no TRE, no TSE, Sim. O cenário mais provável que ele vê é a convocação de uma nova eleição lá em Iguatu. Nova eleição, não posse do segundo colocado? Exato. Ele considera essa possibilidade de chamar o segundo colocado muito remota pela legislação atual. Mas, claro, ele sempre pondera, né? Diz que o tempo da justiça é diferente do nosso. Ou seja, não dá para saber quando isso tudo vai terminar. É bem complexo. 2 ações eleitorais grandes, conectadas e ainda investigações criminais no meio. De um lado, alegações muito sérias sobre influência de crime organizado na eleição. Isso. Do outro lado, uma ação que essa mesma fonte vê como talvez mais fraca, talvez uma reação. Exatamente. E isso tudo, né, deixa uma pulga atrás da orelha para a gente pensar. Nessas disputas políticas tão quentes, com processos na justiça eleitoral e na criminal ao mesmo tempo, como é que a gente consegue separar o que é busca legítima por justiça, por uma eleição limpa, daquilo que pode ser só usar a lei como mais uma arma na briga política? E, principalmente, enquanto essa decisão não sai, né, qual o impacto dessa demora, dessa incerteza toda para a cidade de Iguatu, para a administração, para o dia a dia das pessoas? Uma reflexão importante mesmo. Fica aí pra gente pensar. Mas, rapaz...
Bom, gente, é isso. Fica claro que os desdobramentos dessas ações são cruciais para o cenário político da nossa cidade. E o Balaio de Gatos continua acompanhando tudo de perto, trazendo sempre as informações mais relevantes e as análises mais aprofundadas para você, ouvinte da Mais FM. Deixando claro que o espaço está aberto para o contraditório, se assim eles desejarem. É assim que a gente faz jornalismo, não só na Mais, mas durante toda a nossa vida, tá bom? E é importante você ficar por dentro do que pensa cada parte, ok? Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Balaio de Gatos de hoje. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal. Tinha uma mentira na minha história. Só sei que foi assim. Pra frente, Sucupira!